E agora vamos para o Catecismo Maior de São Pio X. Vamos lá. Nós estamos estudando o significado da Semana Santa. De algumas cerimônias da Semana Santa, está na página 165 do Catecismo Maior de São Pio X, é essa edição aqui, que é a mais antiga que a gente conhece, né? Tem uma nova agora aí, daí não sei se a paginação é igual, mas nessa mais antiga, 165. Essa aqui a gente conhece, recomenda, vocês podem comprar aí, se achar essa capa amarela ainda, né? Seria interessante. De algumas cerimônias da Semana Santa. Por que se chama de Ramos a domingo da Semana Santa? Chama-se Ramos o domingo da Semana Santa por causa da procissão que se faz nesse dia, na qual os fiéis levam na mão um ramo de oliveira ou de palma, que também a gente faz procissão, né? A gente sai lá da extremidade aqui dessa parte da varanda da frente e vem até o altar. É uma pequena procissão, mas fazemos a procissão, né? Talvez um dia que tiver mais gente, a gente dê a volta inteira aqui, né? Faça a volta lá por baixo, sai daqui, dá a volta lá embaixo e termina aqui na capela, enfim, né? Mas por enquanto estamos fazendo aqui nessa parte da frente. É importante a procissão de Ramos. Você aí na sua casa, se infelizmente a família não é da verdadeira igreja, é difícil, mas se tiver mais um aí que seja, já dá também para fazer uma mini procissão com o celular na mão aí para terminar no altar da sua igreja doméstica. Ficam as dicas aí, né? Por que no domingo de Ramos se faz procissão levando ramos de oliveira ou palmas? No domingo de Ramos se faz a procissão levando ramos de oliveira ou palmas para recordar a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, recebido e seguido pelas turbas com ramos de palmeiras na mão. Porque na volta da procissão de Ramos bate-se 3 vezes na porta da igreja antes que se abra? Olha, agora esse daqui é o ritual, você provavelmente não conhece, a não ser que você seja bem mais velho, né? Você provavelmente não conhece, você era muito criança, ou talvez não tenha ido na procissão, enfim, mas esse daqui é a parte que se faz na missa tridentina, chamada hoje missa tridentina, na missa antigamente. Então o catecismo agora vai explicar como era a missa antes, né? No missal da igreja doméstica eu não vou fazer nada disso, né? Porque vai ficar assim muito complicado. O objetivo é adaptar para a igreja doméstica, mesmo aqui na capela também adaptado à nossa realidade. Não adianta fazer um negócio enorme, faraônico, igual a história do fogo novo. Depois você não tem onde começar o fogo novo, você acaba tacando fogo no apartamento. Então, vai dizer que o professor Emílio é culpado ainda, né? Então, para evitar isso, a gente adapta a realidade, né? Até para não causar assim desgosto. Você queria tanto fazer um negócio completo e não está conseguindo. Então, a gente procura ficar sempre dentro daquilo que você vai poder fazer também na sua igreja doméstica, certo? Muito bom. Por que então na volta da procissão de Ramos se bate 3 vezes na porta da igreja antes que esta se abra? Na volta da procissão de Ramos bate-se 3 vezes na porta da igreja antes que esta se abra, para significar que o céu estava fechado pelo pecado de Adão e que Jesus Cristo mereceu-nos a entrada nele com sua morte. Quem foram os que saíram ao encontro de Jesus quando entrou triunfante em Jerusalém? Quando Jesus entrou triunfante em Jerusalém, saíram-lhe ao encontro o povo simples e as crianças, não porém os grandes da cidade. Dispôs Deus assim para nos dar a conhecer que a soberba os tornara indignos de tomar parte no triunfo de nosso Senhor, que ama a simplicidade do coração, humildade e inocência. Inclusive, num dos evangelhos, tem lá os fariseus na parte de cima da cidade, olhando a procissão lá embaixo, e um falando para o outro, viu? Nós nada aproveitamos de tudo que fizemos contra ele. Não adiantou nada, né? Porque o povo entrou, o povo verdadeiro, né? O povo simples realmente entrou com Jesus aí, porta adentro aí, fazendo a procissão de Ramos. Por que não tocam os sinos desde quinta-feira santa até o sábado santo? Desde a quinta-feira santa até o sábado santo não tocam os sinos em sinal da grande tristeza por causa da paixão e morte do Salvador. Por que se conserva na quinta-feira santa uma hóstia consagrada? Na quinta-feira santa se conserva uma hóstia consagrada, primeiro, a fim de que se tributem especiais adorações ao sacramento da Eucaristia no dia em que foi instituído. Segundo, para que se possa celebrar a liturgia na sexta-feira santa, em que o sacerdote não consagra. Então é assim, na sexta-feira santa é o único dia do ano que não tem missa. É a celebração, não tem missa, não tem consagração do pão e do vinho na sexta-feira santa, né? Hoje em dia não tem mais mesmo, mas enfim, estamos falando da igreja até o Papa Bento XVI,
não tem a consagração. Por isso, então, era feita a consagração anteriormente, daí, então, o Santíssimo exposto, né, num outro lugar, o altar é desnudo, você lembra, né, tudo fica a nu, sem nada, sem imagem, sem cortina, sem pano, sem nada, tira tudo, e aí, então, o Santíssimo é levado para um outro lugar, onde as pessoas se revezam em vigília, era para ser a noite inteira, de hora em hora, as pastorais se revezarem na vigília a noite toda, fazendo companhia a Jesus. Depois então volta justamente o Santíssimo aí lá na Sexta-feira Santa, já no final da celebração, certo? A gente faz a mesma coisa que com a Sagrada Face, porque Nossa Senhora disse que quando não tivéssemos mais sacrário para adorar, nós teríamos a Sagrada Face para adorar. O que bate certinho com o Papa Pio IX dizendo que é para adorar a Sagrada Face. Entende? Porque aí você vai vendo uma lógica, né, nas coisas que é feita aqui na paróquia, que parece que a gente tirou assim da cartola, não é, porque a igreja ensina, tá bom? Porque na Quinta-feira Santa, depois da missa, se desnudam os altares. Na Quinta-feira Santa, depois da missa, se desnudam os altares para nos representar Jesus Cristo despojado de seus vestidos, a fim de ser açoitado e pregado na cruz, e para nos ensinar que para celebrar dignamente sua paixão, devemos despojar-nos do homem velho, isto é, do afeto mundano. E fica muito triste, né? Quando a gente tira tudo aqui, fica assim triste, desolado, assim bem, acabou, né? O Senhor não está mais aqui. É uma coisa assim bem triste, bem terrível mesmo. A gente sente assim a tristeza imensa daquele momento e a tristeza também da ausência, o Senhor sendo retirado. Aí é colocado ali atrás, Madre Sofia e a professora Milene montam um altarzinho especial para que se faça então a adoração, se faça a vigília, se faça uma vigília de 1 hora. E depois a gente vai se revezar. Esse ano surgiram com essa ideia aqui, gostei muito, achei muito inspirado pelo Espírito Santo. Ano que vem nós vamos fazer uma tabela, né, na próxima Semana Santa, né, se nós estivermos juntos ainda por causa da internet, se não for cortado até lá, nós faremos uma tabela de vigília, revezamento de hora em hora, se pelo menos 1 ou 2 de nós que estejam fazendo nas suas casas a vigília, né? Se vocês morassem aqui perto, a gente fazia um revezamento aqui com vocês, mas como vocês todos moram longe, então faz um revezamento espiritual, virtual, né? Muito bem. Por que se faz a cerimônia do lava-pés na Quinta-feira Santa? Para renovar a memória daquele ato de humilhação com que Jesus se baixou a lavar aos pés a seus apóstolos, e segundo, porque ele mesmo exortou os apóstolos e na pessoa deles todos os fiéis a imitar seu exemplo, e terceiro, para nos ensinar que devemos purificar o nosso coração de toda mancha e praticar uns para com os outros os deveres da caridade e humildade cristã. Você viu isso aqui, Madre Sofia? Ó, porque ele mesmo exortou os apóstolos e na pessoa deles todos os fiéis a imitarem o seu exemplo. Ah, que legal, o catecismo explica bem as coisas, né? E aí, então, para nos ensinar que nós devemos purificar nosso coração de toda mancha e praticar uns com os outros deveres da caridade e humildade cristã. Então, na comunidade é para lavarmos os pés uns dos outros, servimos uns aos outros. Essa é a ideia. Jesus, ele diz depois, vocês me chamam de mestre e fazem muito bem porque eu sou mesmo. Se eu que sou o seu Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, quero que vocês façam exatamente a mesma coisa. Então não tem guerra de vaidade, não tem guerra de quem é melhor que o outro. Tem gente aí que faz artes maravilhosas, estão colocando aí nas redes sociais de evangelização, colocam lá naquela página nossa Família Sagrada Face no Facebook, colocam também na página Igreja Católica, ou melhor, Igreja Doméstica Católica, né? Maravilhoso, e tem outros que vão lá e divulgam, e tudo isso é necessário. Então, é necessário que quem faz divulgue também, mas é necessário que quem não faz, não tem esse dom, não tem problema, mas divulgar todo mundo consegue. Se não sabe, aprende. Divulgar é mais simples, né? E o Senhor mesmo assim vai dando os dons, até para você não ser bloqueado, entender como é que você vai fazer para se virar. A gente fala para não ir muito afoito, querendo divulgar no Facebook inteiro, mas o pessoal tem que deixar o sistema acostumar. Eu falo que eu também já fui bloqueado, por isso que a gente sabe. É bom aí começar a criar mais um perfil de divulgação, se bloquear um tem outro, faz um pouquinho num, um pouquinho no outro, não sobrecarrega muito um perfil só, e assim a banda toca, gente. Assim a gente vai aprendendo como o sistema funciona para evangelizar, com bons objetivos, né, de levar a palavra às pessoas. Por que na Quinta-feira Santa vão fazer a visita ao Santíssimo Sacramento? Vamos de novo. Por que na Quinta-feira Santa os fiéis vão fazer visita ao Santíssimo Sacramento em várias igrejas, em procissão ou particularmente?
Na Quinta-feira Santa, os fiéis vão fazer visita ao Santíssimo Sacramento em várias igrejas, como lembrança das dores suportadas por Jesus em vários lugares, como no horto, na casa de Caifás, de Pilatos, Herodes e no Calvário. Com que espírito se devem fazer essas visitas na Quinta-feira Santa? Na Quinta-feira Santa deve-se fazer essas visitas não por mera curiosidade, por hábito ou distração, mas com uma sincera contrição dos nossos pecados, que são a verdadeira causa da paixão e morte de nosso Redentor, e com verdadeira compaixão pelas suas dores, meditando nos seus vários tormentos, por exemplo, na primeira visita, o que sofreu no horto, na segunda, o que sofreu no pretório de Pilatos, e assim por diante, como se fosse uma via sacra, né? Nós vamos parar aqui, professor, amanhã nós vamos retomar amanhã não, quarta, porque amanhã tem terço da Sagrada Face, então a gente não estuda catequese amanhã. Nós vamos parar aqui e vamos começar de novo na quarta-feira, no número 58,